boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, também do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, nosso WhatsApp para suas mensagens, para suas participações, 973350038, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, isso significa a renovação de esperanças por dias sempre cada vez melhores, vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde e alegria para todo mundo. Vamos escalar o nosso time. Com a gente hoje, o secretário executivo de Relações Internacionais, Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, secretário João Cury. Muito bem-vindo, boa tarde, como está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. É um prazer muito grande participar desse bate-papo com vocês. Eu quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento pelos microfones e pela audiência aí também da Rádio Trianon, da Rádio Universal, cumprimentar a Adriana Ramalho, minha querida amiga, nossa sempre vereadora, né, uma das mulheres mais combativas que eu conheci nos últimos anos. É um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, Adriana. Cumprimentar também o doutor Ubiratã Custódio, uma grande referência na área da gestão pública. Enfim, agradecer a você, Mauro, e cumprimentá-lo também. 19 anos no ar, dialogando praticamente todos os dias com a população de São Paulo, do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Agradecer em seu nome o convite, que é um convite muito honroso para participar desse bate-papo aqui com vocês. Muito obrigado, secretário João Cury, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, obrigado pelas palavras. Também conosco a Adriana Ramalho, ex-vereadora paulistana, do PSDB, empresária. Tudo bem, Adriana? Muito boa tarde, como você está? Tudo bem, estou bem, Mauro, super obrigada mais uma vez aqui com vocês, para mim é uma honra, Mauro, muito obrigada pelo carinho, agradeço a todos vocês da equipe, da rádio, do programa Gente que Fala, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo na Rádio Universal, e principalmente eu quero aqui também cumprimentar a Zenilda, o Fausto Camunha, quero deixar o meu carinho aqui registrado, porque eles são muito especiais para mim, sempre me tratam com muito carinho, desde o dia que me conheceram até hoje, e isso é muito importante, né? As pessoas não mudarem as tratativas conosco, então, para mim, é muito importante registrar aqui que eu adquiri um carinho enorme. E a todos que também estão nos ouvindo através da Rádio Trianon, eu deixo aqui também um carinho especial, porque sempre que eu participo desse programa, depois eu recebo vários directs, mensagens de carinho, e é muito bacana. Quero também aqui cumprimentar o doutor Ubiratã, que é uma grande referência nacional, e o meu amigo, secretário João Cury, que é uma das pessoas do meio político que eu amei conhecer, uma pessoa inteligente, íntegra, de palavra, tem postura e é uma pessoa acolhedora. E sempre está disposto a estender a mão e fazer a gestão de políticas públicas que realmente vão direcionar a vida da população. Então, essa rádio, esse programa, Gente que Fala, tem um cunho muito especial e muito importante para a nossa sociedade, que é mostrar essas figuras públicas, o seu potencial, o seu trabalho, os resultados com propósitos realizados ao longo do seu trabalho. Então, eu estou aqui cada vez mais como uma aprendiz, e para mim é sempre, sempre uma felicidade participar e aprender com todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana Ramalho, pela presença, sempre com a gente, sempre aceitando aqui os nossos convites, as nossas propostas de debate para a formação de opinião do nosso público e pela palavra sempre carinhosa com todos nós. Também com a gente o doutor Ubiratã Custódio, advogado, professor. Doutor Ubiratã é ex-secretário de Fazenda nos estados do Mato Grosso e de Santa Catarina, atuou no Gabinete Civil da Presidência da República, milita no direito tributário, também no direito aduaneiro. Doutor Ubiratã, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Mauro. Em primeiro lugar, é um grande prazer participar desse seu programa. Agradeço também a companhia honrosa do secretário João Cury e da ilustre doutora Adriana Ramalho. Agradeço também a gentileza da Zenilda pelo convite
e espero que possamos trazer uma colaboração modesta aos seus ouvintes sobre os temas que forem por você levantados, para que nós possamos colaborar de forma muito modesta e também aprender mais do que pretender ensinar, nesse momento em que enfrentamos muita dificuldade na área política, econômica e social. Muito obrigado, doutor Ubiratã. Então, vamos aqui ao nosso primeiro assunto, 12h05, e, é claro, Covid-19, né, pessoal? O Brasil deve atingir, nas próximas horas, a marca de 450 mil mortos pela Covid-19. E, após a onda do início de abril, os números começaram a cair, mas se estabilizaram perto de 2.000 mortes por dia nas 2 últimas semanas. Enquanto isso, a vacinação segue lenta. Em 4 meses de campanha, apenas 8,7% da população recebeu as 2 doses da vacina e, cansados da quarentena, os estados, os municípios adotam restrições cada vez mais suaves na prevenção do contágio. Para sua avaliação, secretário Cury, a vacinação realmente não avança, muito lentamente, falta o ingrediente farmacêutico para a produção aqui da Coronavac, muitos outros problemas para a aquisição de vacinas, sinais trocados na política também que não ajudam no entendimento da população em relação às questões da prevenção. Juntando tudo isso num caldeirão, qual é o resultado na sua avaliação, secretário? Olha, eu acho que primeiro é importante a gente ressaltar que no final desse semestre nós vamos provavelmente chegar a 500 mil de mortos no país, né? E são 500 mil pessoas, e nós estamos falando provavelmente de 500 mil famílias que se desestruturaram completamente nesse período da pandemia, seja pelas mortes objetivamente, ou seja pela grande crise sanitária, econômica, como foi dito aqui pelo doutor Ubiratã, e social que essa pandemia gerou. Não é pouco, né? O número de mortes no Brasil é assustador. Mortes, na minha opinião, muitas delas evitáveis, se nós não tivéssemos tantas contradições durante esse período, principalmente no início da pandemia, onde todos nós fomos pegos de surpresa e nós titubeamos em sinalizar para a sociedade o que cada um de nós precisaríamos fazer, seja do ponto de vista do isolamento, do distanciamento, seja do ponto de vista da garantia e manutenção do emprego. Eu não sou daqueles que acham que tem alguém errado e alguém que acertou 100%. Eu acho que nós, enquanto país, enquanto nação, nós erramos em muitos pontos, né? E também acertamos em muitos pontos. O governo federal, por exemplo, tem o seu mérito quando fez um grande programa de distribuição de renda, de apoio aos municípios, de apoio aos estados, né? Investindo bilhões de reais e distribuindo bilhões de reais para que a gente pudesse ter os efeitos da pandemia mitigados. Mas também tem a sua culpa quando não foi claro em relação à postura que nós, brasileiros, deveríamos adotar e também não foi assertivo em relação à sua própria postura, gerando sempre muita dúvida na Dona Maria, no seu João, se aquilo que vinha sendo pregado e dito pelos municípios, pelos estados, de fato era a melhor condução, a melhor conduta a ser adotada. Isso gerou muito conflito, muita confusão, inclusive vem gerando até hoje, né? Porque quando os nossos líderes eles dão sinais trocados em relação ao uso da máscara, em relação à questão do distanciamento, em relação à necessidade, muitas vezes, de você coibir o uso indiscriminado dos espaços públicos, tudo isso confunde as pessoas e a gente acaba tendo uma resposta menos efetiva no combate à pandemia. Eu acho que foi um pouco isso que nós vivemos. Em relação aos estados, nós também tivemos os governadores bastante sensíveis ao tema, mas também sem uma coordenação por parte do governo federal, o que fez com que cada governador atuasse à sua forma. Uns de forma também mais assertiva, buscando mais respaldo na ciência, e outros de forma mais intuitiva, ou seja, muito sensíveis ao clamor ali da população local, a questão principalmente do emprego, da manutenção do emprego, da questão da renda. Então, a gente, no final das contas, o Brasil não foi um exemplo de condução através de uma orientação única
onde nós pudemos enfrentar a pandemia da melhor forma possível, todos nós unidos, já que até unidos seria muito difícil a gente passar por esse período sem ter grandes traumas como nós estamos tendo. Os prefeitos aqui ficaram, como sempre ficam, né, com o grande ônus de dialogar com a sociedade e enfrentar a pressão do dia a dia, tanto os prefeitos como os vereadores. A Adriana Ramalho foi vereadora, sabe muito bem disso, porque eu tive aqui nós participamos de várias reuniões com o prefeito Bruno Covas no ano passado, onde os vereadores quem eram responsáveis de trazer soluções, de representar segmentos da sociedade civil que estavam sendo praticamente violentados pelas restrições que foram impostas. Então, sempre sobra para o lado mais fraco dessa relação. Nessa relação federativa, não é incomum que o lado mais fraco seja sempre os municípios, né, e os seus representantes municipais, sejam eles as câmaras de vereadores, sejam os prefeitos propriamente ditos. Então, a gente ainda tem muita dificuldade nessa compreensão. Nós temos agora que trabalhar incansavelmente pela busca da vacina, né? Nós temos que ter a coragem de fazer os enfrentamentos na questão do distanciamento, se ele ainda for necessário. Nós temos que salvar vidas, esse é o ponto número 1, e dentro dessa premissa, desse grande mantra de salvar vidas, como é que a gente consegue fazer isso, mantendo a atividade econômica de pé, garantindo renda, garantindo emprego, e quando isso não é possível, que o poder público, né, o governo federal, as prefeituras, o próprio governo estadual possa substituir essa renda que foi prejudicada através do esfriamento, do desaquecimento da atividade econômica, com políticas de transferência de renda, garantindo a subsistência e a sobrevivência da população mais vulnerável, que foi aquela que foi mais fortemente atingida. Adriana Ramalho, o secretário João Cury ponderou, destacou erros e acertos de todos, né, nas 3 esferas, enfim. A gente, claro, sempre tem que buscar o acerto, reconhecer os erros, né, para tentar novamente buscar um acerto. Agora, o acerto intuitivo é mais difícil, né? A gente precisa real para tudo isso. Eu concordo. Por isso, é extremamente importante haver uma conexão. A gente está enfrentando uma crise mundial, ela não é um item isolado do Brasil. Então, acho que mais do que justo e mais coerente a gente se respaldar também no que tem acontecido nos outros países, né? A gente vê que o primeiro-ministro do Reino Unido, no começo ele tinha uma certa resistência e depois, diante de todos os apontamentos científicos, ele foi mudando a postura dele, o conceito dele, e agiu conforme os dados e atuou a favor da sociedade, de um todo, de um coletivo. Eu acho que nesse momento a gente precisa cada vez mais colocar nossa opinião de lado e pensar nos dados concretos, aqueles que as pessoas estudaram e que têm propriedade para falar. E isso foi feito em vários países do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, né, no começo da pandemia, naquele auge do isolamento, a Times Square totalmente vazia, as pessoas respeitaram o isolamento. Então, faz muita falta, assim, a gente ter o nosso líder maior, o nosso presidente, falando de uma forma um pouco mais coesa, pensando no coletivo e deixando um pouco a opinião de lado. Então, isso é o reflexo de vidas que foram perdidas, e quem sofre no final são seus familiares que ficam aqui para chorar suas perdas. Doutor Ubiratã, com vacinação lenta, o Brasil se aproxima aí das 450 mil mortes por Covid. Vamos buscar o acerto. Como é que a gente pode contribuir aqui no nosso debate com a melhora dessa situação? Eu entendo que a pandemia foi uma surpresa para o mundo. Então, nós não tínhamos nenhuma expectativa de ter desenvolvido qualquer antídoto a esta pandemia. E quando houve necessidade de vacina ou de outra medicação alternativa, nós não tínhamos nem sequer insumos necessários para atender a demanda. Eu acredito que houve também uma certa judicialização excessiva quanto à matéria que se discutia em termos de insumos, vacina, responsabilidades dos governos subnacionais, mas o governo central deveria ter assumido o comando da gestão desta pandemia e colocar toda a sua estrutura à disposição da sociedade.
e ficou naquela discussão, não, mas o Supremo disse que não sou eu responsável, não, mas o Supremo disse que eu sou responsável, e esta partilha, na verdade, fez com que se exaurissem as responsabilidades e que cada um deixasse de lado a sua obrigação. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que eu fui vacinado nas 2 oportunidades, as 2 doses, em São Paulo, fui magnificamente bem atendido, não discuti a marca nem a origem da vacina, coloquei meu braço à disposição e disse, eu preciso ter a saúde e preciso evitar que eu possa sofrer as consequências desse vírus que eu não conheço e não quero ser apresentado a ele sob nenhuma circunstância. Então, nessa situação, eu acho que, lamentavelmente, milhares de mortes ocorreram, a gente estima que isso pare com a vinda agora de novos insumos e de novas opções de vacinas, não só a Coronavac, mas a Pfizer, a AstraZeneca e outras, para que a sociedade brasileira possa reencontrar a sua alegria costumeira, a alegria que o povo sempre teve nas ruas, convivendo uns com os outros de forma harmônica, sem esta judicialização ou politização do assunto. O que nós estimamos é que o Brasil reencontre o seu caminho de crescimento econômico, de crescimento e evolução social, para que isto seja logo, logo, um passado que a gente não queira rememorar. Deixa eu voltar com esse tema, com a Adriana, um pouquinho. Adriana, você hoje não está mais na Câmara Municipal, mas durante a primeira onda da Covid esteve lá, desenvolveu o seu trabalho necessário em relação a essa questão. E esse ativo político ficou com quem para dar sequência no que você fazia lá, nessa questão do trabalho de prevenção à Covid-19? Bom, no ano passado nós fizemos algumas ações, algumas eu fiz somente pelo meu gabinete, pelo meu mandato, outras fizemos em conjunto com a bancada feminina, outras ações nós fizemos com o coletivo da Câmara, com todos os 55 vereadores. Um exemplo, nós conseguimos cada vereador destinar R$1 milhão de emendas para contribuir na construção dos hospitais de campanha, que naquele momento era extremamente necessário, urgente, então todos os vereadores fizeram essa ação, essa iniciativa para poder somar. Outro exemplo que todos os vereadores, todos concordaram em abrir mão de parte do salário, 30% do salário, para poder destinar esse saldo remanescente para ajudar na compra desses insumos, de materiais, de proteção, de EPI, e ajudar na área da saúde para atender a população. Outra ação que eu lutei muito junto com a bancada feminina foi ajudar as mulheres vitimadas de violência doméstica a terem aí um acolhimento, e como os centros de referência da mulher estavam com uma certa lotação, vamos colocar assim, então, em concordância, nós conseguimos construir junto com o executivo, junto com o prefeito Bruno Covas, que prontamente atendeu o pedido das vereadoras para abrir os espaços, fazer convênios junto com os hotéis da cidade de São Paulo para acolher essas mulheres, ajudá-las nesse momento, porque na pandemia a mulher ela fica mais ainda por conta do isolamento, né, nos olhos ali debaixo do controle do seu agressor. Então era extremamente urgente, e o Bruno, com toda a sua sensibilidade, de forma visionária, entendeu e prontamente abriu esse espaço, e conseguimos, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e com a Secretaria de Assistência Social, fazer essa ação. E uma coisa que eu vejo muito é essa união dos vereadores, não importa a sigla partidária, não importa a ideologia, os pensamentos, qual que é a bandeira de cada vereador, todos se uniram porque viram que a gente estava num caos, numa crise. Então, o ego foi deixado de lado e ainda continua assim, os vereadores se ajudando e buscando unir forças para ajudar quem mais precisa. E por conta disso, eu conto com alguns vereadores dentro da Câmara Municipal que deram seguimento, que estão com essa herança, né, essa herança
junto do meu mandato. Então, eu tenho alguns vereadores e vereadoras. E posso dizer com muito orgulho, vereadores dentro do meu partido, que é o PSDB, bem como vereadores de outros partidos, que entendem o amor e o propósito de cada projeto que eu iniciei e que prontamente abriram os braços e falaram, Adriana, a gente cuida. Desde projeto de leis que desarquivaram, né, alguns vereadores assumiram esses projetos de leis, estão dando seguimento nas comissões, bem como as ações dentro das comunidades, como o projeto de Karatê Lutar e Vencer, que é um projeto da CBKI, que inclusive ontem, domingo de manhã, eu estava junto com vários outros vereadores eleitos, como o Dr. Sidney, do Solidariedade, o Rinaldi, de Gílio, eles dois são um exemplo de que vão tocar esse projeto social que atendem muitas crianças, são mais ou menos 800 alunos, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos que fazem parte desse projeto. Então, para mim, Mauro, é uma honra dizer que eu posso contar com nobres colegas vereadores que estão dando continuidade, tanto dos projetos sociais, bem como aqueles projetos que iniciamos no momento pandêmico e que têm ajudado muito, né, nessa fase difícil. 12h21, este é o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 aqui em São Paulo, em Santos pela Rádio Universal AM 810 e também nas redes sociais. O nosso próximo assunto aqui, o novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, declarou em entrevista ao Estadão que a forma como chegou ao cargo após a morte de Bruno Covas não lhe dá o direito de errar. Ele disse que irá seguir os planos, as metas e as diretrizes que a gestão adotou até aqui. Segundo Ricardo Nunes, seu principal desafio será reduzir as desigualdades sociais e proporcionar uma retomada consistente da economia. Entrevista dada, portanto, pelo prefeito Ricardo Nunes ao Estadão, a repórter, nossa colega Adriana Ferraz. Secretário João Cury, eu faço a seguinte pergunta. A partir dessa declaração do prefeito Ricardo Nunes, que ele não tem o direito de errar, como é que o secretariado todo, de uma maneira geral, também está imbuído desse mesmo entendimento do prefeito de que não há o direito de errar por parte de ninguém? Mauro, primeiro eu acho que a gente precisa interpretar um pouquinho essa frase, porque onde está o homem está o erro, né? E é inevitável, até porque é o erro que faz com que a gente cresça e amadureça enquanto nação. É o direito de errar. E eu acho que o direito de errar ele parte da boa-fé das pessoas que estão na gestão pública. Eu não vejo problema nenhum o prefeito Ricardo Nunes, na tentativa de fazer o melhor, muitas vezes errar. Não é fácil. O que não pode é o erro ser premeditado, é o erro ser intencionado. O direito de errar todos nós temos e é inevitável que erremos. É inevitável que erremos. Eu já tive a oportunidade de ser prefeito por 8 anos. Às vezes você tem que tomar decisões, o cargo do executivo ele demanda muita pressão, você tem que tomar decisões rapidamente, né? As coisas não esperam para que você possa construir o consenso e às vezes você erra. Então eu gostaria um pouco de relativizar, eu acredito que o prefeito Ricardo Nunes não quer errar e não vai errar e a gente torce muito para que ele não erre, né? Mas eu também acho que a gente precisa interpretar e relativizar um pouco isso, porque uma cidade como São Paulo é inevitável que você tenha o direito de errar como premissa para que você possa corrigir o rumo, para que você possa corrigir rota. Como é que o prefeito erra menos? Essa é a grande pergunta, né? Eu acho que a gente não tem que ficar preocupado se o prefeito vai errar ou não. O que a gente tem que discutir aqui é como é que o prefeito erra menos, se é possível errar menos. Eu acredito sempre que sim, né? É possível você errar menos, né? E não deixar de errar. Como é que a gente erra menos? Na medida que você se dispõe ao diálogo, né? Quem ouve mais erra menos. Em uma cidade como São Paulo, as pessoas são carentes de canais de participação, de diálogo. Eu costumo dizer que ninguém mais aguenta político que fica dentro dos gabinetes, engravatado, no ar-condicionado, querendo adivinhar o que é bom para o povo. Deixa o povo dizer o que é bom para ele, né? E as pessoas querem participar. Quem sabe o que é necessário lá na Zona Leste, lá na região de São Miguel Paulista, é o povo que vive em São Miguel Paulista. É ali que vive, né, as suas agrúrias, os seus sonhos, as suas aflições, as suas angústias.
Da mesma forma, quem vive lá na Zona Sul, no centro expandido. Então, a prefeitura precisa criar canais de participação, de diálogo com esta população, para que a população possa dizer o que aflige, quais são os seus sonhos, né, e o que ela espera do poder público. É fundamental. Quando a gente cria e escancara esses canais, né, você ouve atentamente, né, a população e você passa a ser tão somente um instrumento, uma ferramenta de transformação daquilo que se sonha, daquilo que se quer em realidade. Esse é o papel do gestor público, esse é o papel, ou deveria ser o papel, né, daquele que está no executivo, e transformar o sonho das pessoas, da população, em realidade. Tão somente isso. População que sabe onde é que está, né, os seus desafios e sonha com o poder público realizando, né, ações efetivas para suprir essa demanda que lhe é apresentada. Então, acho que o prefeito Ricardo Nunes, quando diz que não pode errar, né, eu acho que ele pode errar menos. E errando, ele erra menos na medida que ele se propõe ao diálogo, a ouvir as pessoas, a ouvir a população, a ouvir as forças vivas da sociedade. Cidade de São Paulo tem muita gente boa, uma sociedade civil extremamente organizada, extremamente bem representada, não são poucas, né, as instâncias da sociedade civil, seja do meio empresarial, seja aí das entidades de classe, não são poucas as entidades que nós temos na cidade de São Paulo, que estão organizadas, são bem representadas, que querem dialogar e participar da gestão da cidade, né? Participar dos desafios da cidade. O que precisa o poder público é fazer com que esses canais estejam abertos, ouvindo uma Câmara Municipal, como disse a vereadora Adriana Ramalho, que pode ajudar muito a diminuir as distâncias entre a prefeitura e o representado e o cidadão. A Câmara também tem não só este papel de fiscalizar, de monitorar, de acompanhar as ações do Executivo, mas também de diminuir as distâncias entre os representantes e os representados. Então, eu acho que na medida que o prefeito se dispõe ao diálogo, que o prefeito, de fato, ouve, né, a população e sai do gabinete para dialogar, ele vai errar menos. E errando menos, com certeza, o prefeito Ricardo Nunes vai ter condição de também deixar o seu legado aí na cidade de São Paulo, já que ele tem agora aí 3 anos e meio pela frente. Secretário João Cury, muda alguma diretriz na sua secretaria agora com o prefeito Nunes? É gestão Covas, como ele destaca, mas muda alguma diretriz? Muita gente não conhece o papel da Secretaria de Relações Institucionais, que faz a coordenação justamente das relações com as entidades da sociedade civil. Não é uma secretaria que aparece muito, né? Mas quando existe alguma crise é que aparece, alguma crise em alguma secretaria, porque é ela que faz essa coordenação entre todas, né? Exatamente. A Secretaria de Relações Institucionais, Federativas e sociais que eu estou nesse momento, ela é responsável pelo diálogo com outros entes da federação, seja com o governo estadual, seja com o governo federal. Nós dialogamos aqui com o Senado Federal, com a Câmara de Deputados, com a Assembleia Legislativa, né? As emendas parlamentares dos deputados, não aquelas dos vereadores, mas as emendas parlamentares dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores da República, que vêm ao município de São Paulo, passam por aqui, a porta de entrada é por aqui, nós formatamos toda essa tratativa com o governo federal, com os ministérios, com a Assembleia Legislativa, até que a gente distribui, né, esse recurso para as pastas finalísticas, que são as pastas que vão executar essas emendas, a execução desses recursos e dessas ações, seja a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, a Secretaria das Subprefeituras. Então, passam por aqui. Passa por aqui também, para você ter uma ideia, todo esse diálogo com a sociedade civil. A Secretaria de Relações Institucionais dialoga com a sociedade civil. Em especial, nós dialogamos aqui com os conselhos da cidade de São Paulo, e notadamente com os conselhos participativos. Nós temos na cidade de São Paulo cerca de 350 conselheiros eleitos pela população em todos os cantos da cidade. Eles estão atrelados às subprefeituras, aos distritos. A cidade de São Paulo ela é dividida em vários distritos, cada distrito elege os seus representantes. Isso é feito através de uma legislação específica, e esses representantes são os conselheiros da cidade que participam da vida
da cidade, dialogam com o poder público, eles representam a sociedade junto ao poder público. A gente está ampliando esse diálogo agora. O prefeito Bruno Covas e o prefeito Ricardo Nunes manteve uma ideia da gente estar mais próximo desses conselhos, acolhendo esses conselheiros. São pessoas dos mais diversos segmentos, pessoas muito simples, às vezes, da periferia da cidade de São Paulo, mas que conhecem como ninguém a realidade daquele setor, daquele bairro. Então, acho que o prefeito Ricardo Nunes, assim como fez o prefeito Bruno Covas, ele tem nos dado autonomia para que a gente possa estreitar ainda mais as relações com esses conselhos e a gente possa trazer as contribuições desses conselhos para a administração. Faltando 28 minutos para 1, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, e vamos aqui para mais um tema aqui para análise e debate dos nossos entrevistados. Adriana Ramalho, a pandemia já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. O impacto agravou, ou melhor, o impacto mais perceptível está no aumento do desemprego e na redução de salários e comissões, acompanhados da alta da inflação. Além disso, há um impacto muito grande na educação, pois os mais pobres tiveram mais dificuldades para estudar nesse período. Tem também a questão da igualdade de gênero, já que com as escolas e as creches fechadas, muitas mulheres deixaram o trabalho para cuidar dos filhos. Bom, a questão desse impacto grande na educação, Adriana, o próprio prefeito Ricardo Nunes, nessa entrevista que ele deu ao jornal Estado de São Paulo, para sua xará, a jornalista Adriana Ferraz, ela questionou sobre o aumento do índice de alunos na forma presencial, né, daqui para frente, nas escolas. Ele disse, a tendência é essa, de ampliarmos. Só não é possível dar uma data ainda. Enfim, isso é urgente, não tem como escapar dessa discussão. Nós não tratamos bem desse assunto na primeira fase da pandemia, na primeira onda. O que falhou nessa questão, nesse debate? Toda a comunidade escolar precisa, evidentemente, estar protegida para a volta e para a ampliação, né, desse percentual. Hoje é 35%, né, de liberação de alunos na forma presencial. Bom, Mauro, na sua fala você fala duas coisas muito importantes, né? A questão da economia, do mercado de trabalho, da participação da mulher no mercado de trabalho e a questão da educação, das aulas, dessa forma híbrida, do retorno, de quais os cuidados a serem tomados na volta às aulas desses alunos. E para começar em relação à participação da mulher no mercado de trabalho, mais uma vez a mulher sofre, né? Mais uma vez a mulher, ela tem esse grande impacto na vida dela. Nós lutamos tantos anos para ter um empoderamento, para poder ter voz, para ter melhores salários no mercado de trabalho, e quando vem uma crise, nós somos as primeiras a ser afetadas por conta dessa problemática. E tem um dado, um apontamento que fala que desde 1990, este é o período de maior queda da participação da mulher no mercado de trabalho. Desde 1990, a gente vinha numa crescente de buscar mais espaços, de estar em cadeiras de comando, de ter o protagonismo, de ter essa voz, e desde muito antes a gente vem na luta de buscar melhores salários. E aí, quando vem uma pandemia, quando vem uma crise, nós somos as primeiras a ser afetadas e, de repente, devastada no mercado de trabalho, porque a mulher tem que fazer a escolha entre a jornada tripla, ou ela vai trabalhar, ou ela vai cuidar dos filhos. Se no momento pandêmico, se no momento de isolamento social, as crianças ficam em casa, os filhos ficam em casa, vão ficar com quem? Então, muitas mulheres tiveram que pedir demissão para poder cuidar de seus filhos dentro de casa, porque não tinha com quem deixar. Hoje, com uma flexibilização aí um pouco maior, a gente tem se deparado até agora com creches irregulares, que é o quê? Vou deixar o meu filho, a minha filha com a vizinha, e aquela vizinha já está cuidando de 10 crianças, 15 crianças na própria casa dela, que não tem estrutura, que não tem espaço, que não tem todo o regulamento de proteção, né, para se uma criança cair, os primeiros socorros. Então, assim, a gente está num momento muito, muito delicado
principalmente para essa mulher que é empreendedora, para essa mulher que é profissional, para essa mulher que é mãe, para nós mulheres que fazemos essa tripla jornada. E quando a gente fala em relação às creches, é algo que já não é de agora, aí já não é mais por conta da pandemia. E até o secretário João Cury pode até me completar e me corrigir se for o caso. Há muitos anos a gente vem falando também dessa problemática, porque a creche, ela funciona em um determinado período do dia, ou é geralmente no período diurno ou vespertino. Então, quando aquela criança chega naquele horário, por exemplo, da manhã, que ela tem que sair, a mãe trabalha até às 6 da tarde. Onde deixar essa criança? Então, a gente ainda se depara com muitas creches tendo essa necessidade. Tem algumas, por exemplo, creches conveniadas, que o horário é estendido, né, secretário? Que acaba ficando com essa criança mais tempo. Mas, ainda assim, é algo que precisa ser pensado. Eu tenho para mim que esse é um momento de abrirmos o debate, de levar isso para dentro e fora da Câmara Municipal, para todos os parlamentos, para que a sociedade, junto, né, com os nossos representantes, possamos de uma vez agora, diante dessa dificuldade da crise da pandemia da Covid-19, pensar em como atender melhor essas mães e essas crianças que trabalham muitas vezes não só no horário comercial, mas em horários estendidos e que não têm onde deixar os seus filhos. Então, não é somente pensar na volta às aulas e os cuidados, mas agora trazer de volta à luz ao debate um tema que há muitos anos é debatido, mas que a gente pouco vê avançar. Eu parabenizo aqui o secretário João Cury, porque o período que ele esteve como secretário de Educação aqui no município de São Paulo, ele sempre falou desse assunto. Eu, inclusive, tive reunião com ele, algumas reuniões na secretaria, e a gente falou sobre a questão das creches, a gente falou sobre essa questão do horário estendido da mãe, porque o horário estendido de trabalho dessa mãe é diferente do horário comercial. Então, não é somente fazer aquelas 2 horas extraordinárias previstas na CLT, mas que elas acabam fazendo muito mais. Por quê? Porque, às vezes, não é somente a questão também do salário, mas dela avançar no reconhecimento da sua profissão. Por isso, ela se dedica, ela se empenha nesse trabalho e acaba ficando até mais tarde. Então, essa postura do secretário João Cury em pensar nas mulheres, em sua gestão, é para mim um momento aqui que estamos ao vivo de trazer o reconhecimento, a expertise e a sensibilidade dele enquanto ele esteve secretário dessa pasta tão importante. Parabéns, secretário João Cury, por pensar em nós mulheres e pensar em alternativas que possam nos ajudar, porque todos nós pensamos no quê? Em estar bem com a nossa família e fazer com que a nossa família esteja bem criados os filhos, que a gente consiga sustentá-los e, principalmente, que a gente tenha o reconhecimento como mulher e como profissional. Secretário João Cury, para complementar a Adriana, quero me socorrer aqui da sua experiência nas 2 pastas, né, de educação, tanto na prefeitura, um breve tempo, e também na Secretaria Estadual. Quero agradecer à vereadora Adriana. A vereadora Adriana foi muito importante para a Secretaria de Educação, não só no período que eu estive lá, mas durante todo o período do seu mandato. A educação tinha, na vereadora Adriana, uma grande parceira, e ela nos ajudava muito, nos ajudou muito, não só como mulher, mas também alguém que sabe que políticas públicas para a primeira infância são fundamentais para a gente colher uma sociedade melhor para daqui 10, 15 anos. É fundamental essa compreensão. Fundamental essa compreensão. Às vezes a gente não tem a ideia da importância da primeira infância e daquilo que se faz durante os 6 primeiros anos da vida de uma criança e o quanto aquilo é importante, impactante para toda a sua vida adulta. Então, a responsabilidade tem que ser redobrada. E a vereadora Adriana Ramalho, sempre foi uma vereadora muito combativa em relação às políticas do município de São Paulo voltadas à primeira infância. Não é à toa que nós fizemos, juntos com a vereadora Adriana e com a bancada de mulheres da Câmara Municipal, por exemplo, o aluguel social para as mulheres vítimas de violência, priorizando as mulheres vítimas de violência com filhos na primeira infância. Essa é uma política inovadora que a cidade de São Paulo praticamente foi uma das primeiras cidades do Brasil a implementar. Teve a participação direta
da vereadora Adriana Ramalho. Mas em relação à pandemia, se perguntou onde é que nós provavelmente erramos em relação à questão da educação. Olha, eu não tenho dúvida que nós erramos em não colocarmos os educadores no grupo prioritário de vacinação. Se nós tivéssemos tido esta compreensão, né, de que daquele grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização, nós tínhamos que ter priorizado os educadores, os profissionais da educação, certamente nós não teríamos todo esse prejuízo na questão do aprendizado que nós tivemos. É fundamental compreender isso. Os profissionais da saúde foram priorizados corretamente e nós teríamos tirado 10 se nós também tivéssemos priorizado os profissionais da educação. Porque a educação, ela é muito mais do que o ensino formal, regular. A educação, ela tem uma cadeia econômica por trás dela, seja no transporte escolar. Na cidade de São Paulo, a gente movimenta milhões de reais na questão do transporte escolar e muitas vezes é aquele transportador individual, né, que tem ali a sua van, que tem ali o seu veículo, que tem aquela fonte de renda para poder atender a sua família. Então, a gente movimenta milhões de reais indiretamente, aquecendo a economia num período super importante, onde a gente tinha problema sério ali da atividade econômica, da geração de emprego, da geração de renda. Nós vimos muitas pequenas empresas que geram negócios, principalmente na área da alimentação escolar, passando dificuldade, ou seja, porque também é um ramo que movimenta milhões de reais, é a área da alimentação escolar, da merenda escolar. Então, isso distribui renda no município de São Paulo. Muitas creches compram as frutas, os legumes, as verduras e os ovos, né, que a gente chama de feirinha. Na educação, a gente chama da feirinha. A feirinha, nós descentralizamos o recurso vai na mão das escolas e as escolas compram ali dentro do seu território, elas aquecem a economia local, comprando na quitanda, comprando no mercadinho. Então, quando a gente fecha esse ciclo, como nós fechamos, essas pessoas passaram a ter dificuldade também. Então, os prejuízos são de ordem econômica, mas são também obviamente, são também do ponto de vista do aprendizado, fundamentalmente do ponto de vista do aprendizado, porque muitas crianças pobres de periferia não tiveram acesso à educação que foi oferecido, ao sistema que foi principalmente a questão da tecnologia. A gente falava de que nós temos que oferecer tecnologia, mas as crianças não tinham nem um plano, né, acesso à banda larga, um plano para poder acessar aquilo que estava sendo oferecido. Então, o prejuízo para aqueles mais pobres foi enorme. Faltando 16 minutos para mais um assunto aqui no programa Gente que Fala, doutor Ubiratã. Me permita só um parênteses, Sim, dizer doutor. Que as exposições do ilustre secretário e da doutora Adriana mostram que ambos dignificam a função pública e que, na extensão do verbo, as mulheres devem ter voz, vez e voto, sempre. Faltando 16 minutos para doutor Custódio, vamos seguir com o seguinte assunto. Olha, até a primeira quinzena de abril, 10 milhões de empresas tiveram seu funcionamento prejudicado em meio à crise econômica causada pela Covid-19. E muitas delas foram à falência. Segundo especialistas, milhares dessas empresas que quebraram, que faliram, deixariam de falir se conhecessem os meios existentes que beneficiam a manutenção da atividade econômica, sobretudo o tratamento especial dado em momentos de crise às micro e às pequenas empresas. São elas que movimentam o país, são elas que sustentam a nação, que geram a grande quantidade de empregos, não é, doutor Custódio, Ubiratã Custódio? O que acontece? Que as empresas não conhecem esses meios existentes para esses momentos e aí acabam falindo, acabam quebrando. A verdade é que 90% da economia brasileira está na mão das micro e pequenas empresas. Neste período de pandemia, mais ou menos 600 mil dessas pequenas empresas e médias foram à falência ou encerraram espontaneamente as suas atividades por falta de recursos, não só financeiros, mas também porque as grandes indústrias fornecedoras de matéria-prima tiveram que encerrar as suas atividades e não puderam
subsidiar essas atividades distribuídas nesses mais de 10 milhões de empresas. Essas empresas sofreram muito porque tiveram dificuldade de acesso a um crédito mais barato, tiveram dificuldade de abastecimento em termos de matérias-primas, tiveram que demitir muitas pessoas, restaram endividamentos de ordem trabalhista, enfim, instalou-se uma situação muito anômala em relação ao mercado comum. A retomada consistente da economia, que a gente espera que aconteça, passa não só por uma disponibilização de recursos financeiros a taxas compatíveis, mas também por uma readequação de todo o modelo econômico hoje, que está muito concentrada no agronegócio e nas exportações decorrentes do agronegócio e do setor mineral, de minérios, mas também para que estas pequenas empresas possam retomar as suas atividades com a oferta de empregos àquelas pessoas não tão excepcionalmente qualificadas, mas que são extremamente importantes para a economia do país. Como é que a gente pode amarrar essa questão dessa situação das empresas, das pequenas, das micro, quebrando nesse momento de pandemia, com a necessidade da reforma tributária? Já tem mais de 30 anos que se discute reforma tributária no Brasil. Enfim, até por conta da pandemia, a discussão está emperrada no governo federal, no Congresso. A demora na definição de um novo calendário para a reforma começar a andar novamente é vista no Congresso como um sinal de que a agenda pode naufragar mais uma vez. Ano que vem é ano eleitoral, não falta muito para acabar esse ano, a gente está praticamente na metade. A reforma tributária que se pensava antes da pandemia, ou melhor, a reforma tributária que deve ser pensada a partir de agora é necessariamente aquela que se pensava antes da pandemia? Nós temos um outro Brasil, uma outra necessidade de reforma tributária. Como é que a gente amarra com essa questão das pequenas, das micro e pequenas empresas quebrando por conta da pandemia? Nós temos um cenário que vem desde 1969, com a edição do Código Tributário Nacional, que verticalizou a Receita. A verticalização da Receita ela teve um conteúdo político. Eu sou dono de tudo que se arrecada e distribuo para quem eu quiser, sob a minha ótica e sob a minha conveniência. Então, a reforma tem que, primeiro, horizontalizar o universo contributivo, desonerar a carga tributária, porque no Brasil, só, por exemplo, é proibido ter lucro. Se eu tenho lucro, eu pago imposto de renda sobre o meu lucro e depois pago a contribuição social sobre o meu lucro líquido. Isso é um absurdo, né? Nós queremos hoje fundir o PIS/COFINS para ter uma alíquota única. Vamos continuar tributando. Então, o que nós precisamos é entender que a pequena e média empresa já tem um conjunto de benefícios ativos que aquelas empresas do Simples têm uma carga tributária menor, mas nós precisamos melhorar o perfil em termos da tributação daqueles que ganham mais e aquilo que se chama tributação das grandes fortunas, que são os grandes beneficiados, e tributar menos a classe produtiva, aquele que produz, aquele que gera o emprego para meia dúzia de funcionários, para 15, para... Então, nós precisamos entender, em termos de reforma tributária, que isso vem se discutindo há 30 anos. E nos últimos 6, 7 anos, a crise econômica se agravou. Ela multiplicou esse agravamento na pandemia. Mas hoje, por exemplo, há um projeto de lei do presidente do Senado que reconhece, nesse projeto de lei, que as medidas de isolamento social impostos pelos governos, que ele próprio chama de subnacionais, obrigaram a paralisação da economia ou a redução drástica das atividades produtivas. Nós precisamos rever tudo isso dentro de um pacote. O que precisa também ocorrer é que o Congresso Nacional deveria convocar um conselho de notáveis para discutir esta reforma tributária e não ficar fazendo remendos. Não adianta você desonerar a folha de pagamento se você não gera emprego e demite pessoas. Desonerou o quê?
né? Você precisa criar um conjunto de normas eficazes, um conjunto de normas que sejam aplicáveis às mais diversas atividades econômicas e não sobrecarregar alguns segmentos em detrimento de outros. Faltando 9 minutos para 1 agora, pessoal, perguntas da nossa audiência, eu vou pedir aqui a gentileza, a brevidade a todos, para que a gente consiga responder a todos esses questionamentos que estão chegando. O senhor está com a palavra, doutor Ubiratã, então eu vou começar com o senhor. Pelo Facebook aqui, nossa audiência, a Mariana Yamamoto. Ela pergunta em que medida uma possível reforma tributária poderá ou não beneficiar o setor agropastoril brasileiro. Bem breve, doutor, por favor. Bom, nesta gestão, eu acredito que naufragou a reforma tributária. Bom, para o futuro, nós precisamos examinar, no conjunto da atividade agroindustrial, quais são os benefícios que eles já têm hoje, que são muitos, inclusive a isenção para a importação, a exportação de produtos agroindustriais, e também os benefícios decorrentes das linhas de financiamento que os bancos estatais dão para a produção agrícola especificamente. Eu acho que também passa por reforma tributária neste aspecto. Pergunta aqui para a Adriana, é o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente participando, mais uma vez, obrigado, seu Jaime, aqui pela participação. E quer saber o seguinte, Adriana, em relação a obras municipais, a sua posição, o seu entendimento sobre a reforma inacabada do Vale do Anhangabaú, que já custou mais de 100 milhões de reais. Senhor Jaime, obrigada pela pergunta. Bom, a gente já veio também nessa discussão há muito tempo. Eu acho que a gestão da legislatura passada com essa legislatura, eles têm visto de uma forma muito técnica. A questão do investimento não se dá dos últimos 8 anos, mas já há muito tempo que tem esse projeto. Até o próprio secretário João Cury aqui tem participado de algumas reuniões, se não me engano, e esse debate ele tem sido muito técnico dentro da estrutura do executivo. Eu acho que toda a cautela agora para essa obra é necessária diante do que a gente tem enfrentado do momento pandêmico. Então, não é assim, porque a obra está inacabada e olha quantos milhões foram investidos, mas a forma como vai se investir a partir de agora e a forma como vai pensar nesse recurso para poder não prejudicar outras áreas, já que as prioridades que a gente está enfrentando se faz necessário agora ter uma visão direcionada para o que a gente precisa para a sociedade na atual conjuntura dessa crise pandêmica. Mas eu acompanhei algumas reuniões junto com a prefeitura na legislatura passada, algumas reuniões de secretariados, e o projeto que está sendo estudado é um projeto que tenta diminuir, que tenta otimizar esse valor, otimizar o tempo, mas com muita responsabilidade para a gente não voltar a entrar num déficit e deixar as outras áreas carentes da atenção que se faz, principalmente nessa fase que estamos enfrentando. Eu quero aproveitar também aqui, antes de acabar, doutor Ubiratã, muito obrigada pelas palavras, pelo carinho, obrigada mesmo. Para mim é uma honra e muito importante ouvir, né, de mais um homem o quanto respeita e valoriza a nossa busca por ter voz na sociedade, as mulheres como representantes e não somente representadas. Obrigada. Arlindo Gomes, nossa audiência no YouTube. Muito brevemente, secretário João Cury, sua avaliação sobre o projeto de imunização em massa que está sendo realizado em Botucatu, cidade da qual o senhor foi prefeito. Muito breve, porque tem mais uma pergunta para cada um aqui, senão a gente não vai ter tempo. Eu acho que Botucatu deu um exemplo, primeiro, de diálogo entre a sociedade civil, o poder público e a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde nós temos a Faculdade de Medicina. Ali é um celeiro de grandes cientistas que nós temos na Universidade Pública, aqui no estado de São Paulo, que trouxeram ao prefeito Pardini, né, uma proposta, uma ideia de uma pesquisa em parceria com o Instituto do Bill Gates, e aquilo se transformou numa realidade através de uma gestão que o prefeito fez junto ao Ministério da Saúde, onde ele conseguiu imunizar, a cidade imunizou praticamente toda a sua população adulta. Isso gera uma massa de pessoas vacinadas
que vão poder ser analisadas e avaliadas ao longo do tempo agora, comparando essa população com a população da região e podendo entender, então, quais são os efeitos colaterais e os efeitos da vacina da AstraZeneca. Então, foi um grande movimento de parceria ali da sociedade civil, da universidade, com o poder público. Foi um grande ganho e Botucatu passa aí, então, a ser uma cidade que vai poder oferecer, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, né, um estudo muito especial sobre a questão da vacinação em massa. Doutor Ubiratã Custódio, Valéria Cabrini, em Santos, pergunta o seguinte: as prefeituras poderiam ou deveriam adotar programas de refis menos tímidos para salvar as pequenas empresas? Bem brevemente, doutor. Deveriam, e um bom exemplo é o projeto que está para ser sancionado pelo prefeito de São Paulo, que institui um programa de parcelamento e que vai desafogar em muito os contribuintes endividados. Adriana, a Vera Lima, pelo Facebook, sempre também com a gente participando, ela quer saber, na sua opinião, São Paulo poderia adotar medidas para socorrer o setor gastronômico e turístico, como as que foram adotadas por Nova York, como a liberação de áreas maiores ao ar livre para bares e restaurantes? Bem breve, Adriana. Bom, nós temos dentro da Secretaria do Trabalho, que é inclusive liderada pela secretária Aline Cardoso, que trata sobre economia criativa. E a economia criativa, principalmente agora, também está numa crescente, não só na cidade de São Paulo, como no mundo. Então, eu sou super favorável, sim, e isso já tem sido debatido dentro dessa Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, e a iniciativa não se dá somente agora, viu, por causa da fase que estamos enfrentando, mas já vem há 4 anos com esse foco, com esse perfil. Então, trazer para dentro dessa pasta o conceito da economia criativa. E olha, Mauro, é uma coisa muito interessante, porque a gente acabou de falar agora do retrocesso da participação da mulher no mercado de trabalho, e a economia criativa tem sido um grande braço para ajudar essas mulheres que pediram demissão, que foram demitidas, e para poder ajudar não só essas mulheres, como todos aqueles que se interessam. E o polo gastronômico é um grande carro forte dessa pauta da economia criativa. E o Marcelo Augusto, pelo Instagram, secretário João Cury, em pouquíssimos segundos, o que a Prefeitura está fazendo para evitar a saída das sedes de empresas de serviços e também fábricas da cidade de São Paulo? Muito rapidinho, por favor, secretário. A Prefeitura, como disse aqui o doutor Ubiratã, lançou mão agora de um PPI, de um plano de parcelamento desses débitos que se acumularam ao longo da pandemia. Exatamente esse é um dos meios que a gente está encontrando de poder atender a demanda dessas empresas, fixando e mantendo essas empresas na cidade de São Paulo. Sua despedida, bem breve, 5 segundos, secretário. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes, aqueles que nos assistiram, a vereadora Adriana Ramalho, o doutor Ubiratã. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e me coloco sempre à disposição de vocês quando vocês entenderem oportuno e pertinente a nossa participação. Um grande abraço. Adriana Ramalho, 5 segundos, sua despedida. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, toda essa família Gente que Fala, esse programa maravilhoso. Para mim também foi uma honra participar lado a lado dessa banca tão brilhante com o doutor Ubiratã, com o meu secretário amigo João Cury, e a todos os ouvintes, a todos que nos assistem, um grande abraço, que Deus abençoe, e para mim é uma felicidade participar aqui sempre com vocês. Doutor Ubiratã Custódio, 5 segundos. Muito obrigado pelo prazer dessa convivência tão agradável e de poder participar do seu programa. E quero dizer à doutora Adriana que a maioria das pessoas que trabalham no nosso escritório são advogadas. E tenho grande prazer em tê-las aqui. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de segunda-feira. Estiveram com a gente o secretário executivo de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, João Cury, a empresária, também ex-vereadora paulistana Adriana Ramalho, e o doutor Ubiratã Custódio, advogado, que milita no direito tributário e aduaneiro. Na mesa de som da Rádio Trianon hoje, na sonoplastia, o Ricardo Valim, o Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a nossa diretora de produção é a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco. Obrigado pela audiência, gente. Boa semana a todos. Até amanhã. Tchau.